Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina em Apucarana. E esse é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Nós vamos ver hoje o 21º domingo do tempo comum, do ano da liturgia B. A sequência de leituras foi interrompida porque no domingo passado nós celebramos a Assunção de Maria. Então nós retomamos a sequência de leituras que havia sido iniciada antes. Agora, na primeira leitura, nós veremos um trecho do livro de Josué. E diz assim: Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à minha família, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu dizendo: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele mesmo é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. Foi Ele quem realizou esses grandes prodígios diante de nossos olhos e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. O livro de Josué é um livro bastante difícil do Antigo Testamento. Ele e o livro dos Juízes apresenta muitas ações violentas, guerras, tomadas de poder, superações, combates. Então ele é difícil de entender, é difícil até de explicar para o povo que não entende essa situação de violência constante. Mas lembre-se de um critério para nós lermos e tentarmos entender a Sagrada Escritura. A Bíblia, ela fala de Deus, e enquanto ela fala de Deus, é até fácil de entender, mais ou menos. Mas ela fala de Deus com o ser humano. Ela fala de Deus com o ser humano. Deus com o ser humano já começa a mudar um pouquinho. Fica um pouquinho mais difícil entender. Além disso, ela fala do ser humano com Deus. E fica bem mais difícil entender essa realidade. Mas a Bíblia fala também, além de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus, a Bíblia fala do ser humano com o ser humano. E aqui a coisa fica complicada mesmo. E Deus age nisso. Deus age na história. E através dessas situações, até de violência, Deus também pode agir. Então, para a gente compreender um pouquinho essas narrativas violentas e de agressão e de superação que a gente encontra no livro dos Juízes e no livro da primeira leitura de hoje, de Josué. E Josué
Esse é o último capítulo do livro de Josué, o capítulo 24. Aliás, a leitura aqui, ela seleciona trechos, né? Ela é bem assim fracionada, porque ela seleciona o trecho no qual Josué, depois de apresentar toda a situação, a história que eles acabaram de fazer, desde que saíram do Egito, liderados por Moisés. Moisés já desapareceu, já saiu da história, e agora eles estão prestes para entrar na Terra Prometida. E Josué então reúne todo o pessoal numa grande assembleia. Aliás, são duas as grandes assembleias que existem no Antigo Testamento. Essa é uma delas, a outra vai ser a Assembleia de Esdras. Enfim, nesta assembleia aqui, Josué reúne todo o povo e fala muito sério com o povo. E diz assim: olha, prestem atenção. Nós estamos para entrar na Terra Prometida. Escute aqui. De que lado vocês estão? Vocês querem voltar lá para a Mesopotâmia, aonde vocês serviam deuses, muitos deuses, e esses deuses tiravam a liberdade de vocês? Vocês querem voltar para o Egito, aonde vocês tinham que servir o grande deus Faraó e outros deuses, e vocês eram prejudicados e maltratados? Ou vocês querem servir ao Deus, o Deus que Moisés nos apresentou, o único Deus verdadeiro, agora que vocês vão entrar na terra, que Ele está dando a nós, tendo prometido aos nossos pais, nós agora tomamos posse dessa terra. O que vocês querem fazer? Seguinte, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. A igreja nos propõe uma leitura um pouco simplificada, porque são diversas vezes que Josué faz essa proposta. E ele sempre diz: vocês pensem bem o que vocês vão fazer agora. Eu vou servir ao Deus verdadeiro. E vocês vão fazer o quê? E o povo diz: nós serviremos ao Senhor. E aí Josué volta: mas pensa bem, não é fácil servir esse Deus, é mais fácil servir os ídolos. Os ídolos vocês oferecem umas coisinhas para eles assim, vocês dão uns favorzinhos para eles, vocês agradam os ídolos e tá tudo bem. Esse Deus é um Deus muito exigente. Pensa bem, vocês vão servir quem? E o povo diz: nós serviremos ao Senhor. E Josué volta a perguntar. Aqui tem só a primeira pergunta e a última resposta do povo. Nós serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Quer saber? Não serviram ao Senhor. Porque servir ao Senhor do jeito que Josué esperava, do jeito que Moisés propôs, do jeito que até Jesus nos apresenta no Evangelho, é um grande desafio. E parece mais fácil a gente acreditar em ídolos. Quando eu digo ídolos, eu não estou falando de imaginetas que a gente tem por aí, né? Pequenas imagens de santos, santas, quadros, não é isso. Bom, isso também pode virar ídolo, né? Sem dúvida. Mas hoje nós temos muitos ídolos, mais do que antes. Quer ver um ídolo que nós temos? Muito intenso, muito forte. Chama-se telefone celular, que eu tenho também e uso bastante. Só que tem gente que faz dele um ídolo. Às vezes, pegando o metrô, eu conto às pessoas quanta gente com celular na mão. E às vezes eu também estou com o celular. O problema não é tê-lo nas mãos. O problema é quando ele nos tem nas mãos. E quando nós não conseguimos viver sem ele. Um colega meu, inclusive, dizia esses dias que o celular também é uma droga. E de fato, porque muitas pessoas dependem do celular para tudo. E hoje existe um negócio chamado, é até bonito de falar o nome, fake news. Notícia falsa. E quanta gente embarca em notícia falsa. Muitas notícias falsas. E não é porque uma coisa é reproduzida ad nauseam, quer dizer, é reproduzida numa quantia absurda que a gente fica até enjoado de ver aquela afirmação, não é isso que a torna de uma mentira em uma verdade. Então a tarefa hoje de discernir o que é verdade
do que é mentira, ou para ser chique, fake, é uma tarefa bastante difícil da gente desempenhar. E talvez uma das coisas que a gente precisa fazer é selecionar aquilo que a gente vai receber. É como quando a gente escolhe a comida que a gente quer comer. Tá, eu entendo que quando a gente está com fome, a gente come o que tiver, né? Mas quando eu posso escolher, eu seleciono. Tem coisa que não faz bem. Experimenta comer fritura durante anos e anos e anos e só fritura. Não, não faça isso não, vai fazer muito mal para você e para o seu estômago. Ou outras coisas, como muito açúcar. Então, quanto mais a gente recebe certas coisas, nós nos tornamos em parte aquilo que a gente recebe. Então, se eu recebo muita mentira, eu vivo em torno da mentira, do medo, da fantasia, da ilusão. Josué sabe que os ídolos controlam as pessoas. E por isso ele alerta. Tem certeza que você vai seguir esse Deus? O que isso tem a ver com o tema da liturgia? Bom, tem muito a ver com o tema da liturgia. Primeiro, o Salmo que nós vemos nesse domingo, o Salmo 33. É um salmo de gratidão, mas é um salmo também de reflexão sobre a ação de Deus e sobre a vida do homem. É um salmo também chamado antropológico, porque diz respeito ao próprio ser humano. O refrão é: provai e vede quão suave é o Senhor. E são 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Dizem assim: bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta-os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. E o refrão: provai e vede quão suave é o Senhor. E o que nós acabamos de ver no texto de Josué, sobre um Deus a ser seguido e um Deus único, tem eco no evangelho que nós agora ouviremos. É o final do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Lembra que nos domingos anteriores, o domingo anterior agora foi da Assunção de Maria. Tá, mas nos outros domingos nós ouvíamos os trechos do capítulo 6 de João, no qual Jesus faz os pães saciar a fome de muita gente. E aí ele começa um discurso e fala do pão da vida. E ele fala, nesse discurso do pão da vida, sobre comer a sua carne e beber o seu sangue. Esse trecho era para ter sido visto no domingo anterior, mas nós substituímos esse texto pelo Evangelho da Assunção de Maria. Vejamos agora a sequência, o final do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Naquele dia, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu falei são Espírito e vida,
Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. O final deste evangelho é magnífico. Esta frase de Pedro, ela equivale aqui no evangelho de João, um pouco pelo menos, apenas um pouquinho, ela equivale àquele episódio que a gente encontra em Marcos, Mateus e Lucas, quando Jesus questiona o que estão dizendo dele, a respeito dele por aí. E os discípulos dizem: estão falando que você é João Batista, que você é Elias, que você é Jeremias, que você é um dos profetas. Né? E aí Jesus pergunta: mas e para vocês, quem que eu sou? E é Pedro que responde. Em Marcos e em Lucas, Pedro responde: tu és o Cristo. Em Mateus, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João não tem esse episódio, mas tem esta frase: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Gente, essa afirmação de Pedro é extraordinária, porque Pedro reconhece em Jesus a divindade. Isso é fantástico. E diz respeito àquilo que Jesus acabou de afirmar: ninguém vai até ele se o Pai não conduzir. Então eu tenho uma alegria muito grande. Eu fui conduzido pelo Pai até aqui, até ele. E você que está me acompanhando, certamente foi conduzido e continua sendo conduzido. Assim, é uma honra seguir a Cristo. Eu às vezes me pergunto por que algumas pessoas muito inteligentes, muito capazes, e que têm até uma vida interior, sabe? Certos escritores, eu penso até em meia dúzia de escritores no momento agora, e pessoas assim muito, até sábias, humanamente falando, por que elas não deram o passo da fé? Por que elas não entraram na igreja, na comunhão de fé, que se chama igreja? Bom, tem muitos motivos, né? Pode ter motivos históricos, pode ter alguns motivos preconceituosos, pode ter, sei lá, tanta coisa, não vou julgar ninguém. Mas, no final das contas, a fé é um dom que a gente recebe, que você recebe, que eu recebo. E que Jesus diz aqui: ninguém vai a ele se o Pai não conduzir. Então, se nós estamos com ele, não muito ainda, poderíamos estar mais, mas é uma grande honra, um grande dom, e não podemos perder isso não, hein? Cuidado que facilmente a gente pode perder. De que jeito? Quando a gente segue os ídolos. Sabia que você pode até idolatrar Deus? Não adorar, mas idolatrar. O que é um vício. Não é bom. É quando nós deixamos que Deus, parece que ele faz tudo o que ele quer, mexendo na gente, assim que nem o manipulador de títeres mexe nos bonequinhos lá embaixo. Cuidado, porque Deus nos deu liberdade. E nós somos responsáveis por aquilo que fizemos, ou faremos. De modo que existe um espaço muito grande para a nossa liberdade no segmento de Cristo. Um espaço muito grande. Que é o que Jesus pede dos seus 12 discípulos agora. Aliás, é o único lugar no Evangelho segundo João em que aparece a palavra 12. 12 é os apóstolos, são os apóstolos. Em João, Jesus sempre se relaciona com discípulos. Aqui aparece a palavra 12.
e nós sabemos que são os apóstolos. E Jesus, depois de muita gente que foi embora, porque ele tinha dito que precisava comer a sua carne e beber o seu sangue, o que é uma coisa bastante estranha de ouvir, né? Ainda para nós, ainda hoje, é muito estranho de ouvir uma coisa dessa. E Jesus fala para judeus, que tem até horror de chegar perto de sangue, até de olhar. E Jesus fala que tem que beber o seu sangue, comer a sua carne. Claro que Jesus está falando de um outro tipo de corpo, de um outro tipo de sangue. E muita gente vai embora, afirmando, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? É que nem Josué. Josué que diz, cuidado, vocês querem seguir a Deus? Estejam atentos, porque não é fácil seguir esse Deus, não. Ele mesmo já anuncia a dificuldade. E Jesus apresentou uma proposta difícil. E muita gente vai embora. E o que a gente imaginaria que qualquer um de nós fizesse numa circunstância dessa, com aqueles que ficaram, a gente desse uma quebradinha, né? Olha, o que eu falei, não leva muito isso a sério, não, eu estava meio bravo naquela hora, né? Então vamos entender de outra maneira. Não. Parece que Jesus aperta mais ainda, olhando para os 12 e fazendo a questão. E vocês, não querem ir embora também não, é? Jesus é muito realista. Às vezes nós pensamos em meu Jesusinho, meu amiguinho, queridinho, tão fofinho e bonitinho. Ele é tudo isso, sem dúvida, mas ele também é exigente. O segmento de Cristo é um segmento exigente. E Pedro apresenta essa frase maravilhosa: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aqui não se trata de ideologias. Nós às vezes seguimos pessoas por ideologias políticas ou filosofias. Muita gente segue filosofias. E eu respeito quem segue ideologia, quem segue filosofia ou quem segue tendências. Tem muita gente que segue as tendências da moda. Seguir a Cristo é se colocar num caminho de dificuldades. Teve um autor, um filósofo, que começou a argumentação, Ludwig Feuerbach. Ele começou a argumentação de que a religião é uma espécie de massagem psicológica, em que a gente procura esperando que tudo dê certo. Mas se nós observarmos bem, quem vive de verdade a sua fé cristã e católica não vai ter massagens psicológicas. Num certo catolicismo, onde tudo é rosas, alegrias e maravilhas e coisas extraordinárias, então pode ser que as coisas ali sejam mais ou menos assim mágicas, tá? Mas esse cristianismo não é um cristianismo verdadeiro, é uma espécie de idolatria. Por isso que eu digo, é possível que a gente idolatre Deus, e não adore, mas idolatre, o que não é bom. A adoração sim, é o reconhecimento da divindade. A idolatria parte um pouco para a magia e nos tira do compromisso, deixando que Deus resolva tudo. Puxa, era Einstein que dizia, o gênio é 1% inspiração e 99% transpiração, e tem santos que dizem, faça tudo o melhor possível, como se tudo dependesse de você, e acredite que tudo depende de Deus. Quer dizer, é um trabalho conjunto, é uma sinergia. Por isso que nós temos inteligência, liberdade e vontade. Para que a gente continue a obra criativa de Deus, nosso Senhor. Com as palavras de vida eterna que nos disse Jesus e que Pedro reconhece. Bom, mas vamos ver a carta aos Efésios, um trecho dela, que é a segunda leitura deste domingo. Vamos ver. Irmãos, vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulheres sejam submissas aos maridos como ao Senhor,
pois o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, ele, o Salvador do seu corpo. Mas como a igreja é solícita por Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, sem nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta, cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e à igreja. Bom, essa leitura começa de modo um pouco antipático, né? Porque ele diz que as mulheres devem respeitar os seus maridos e devem honrá-los, e parece que essa é a tarefa da mulher. Quase uma submissão feminina em relação ao masculino. Tá, vamos considerar que Paulo é de uma sociedade machista. E a nossa sociedade não é nada machista, né? Mas o que é importante aqui não é isso, não é esse modelo de submissão. Porque se for por aí, o acento principal não está na submissão da mulher em relação ao homem, e sim na responsabilidade do homem em relação à mulher. Paulo insiste muito na dignidade da mulher e que o homem deve respeitar essa dignidade. E você observa que até proporcionalmente o texto é maior em relação às exigências do homem para com a mulher do que da mulher para com o homem. Mas o que Paulo quer dizer não é tanto essa relação humana, mulheres e homens, e sim a relação humana que se baseia no amor de Cristo para com a igreja, numa relação como que esponsal de Cristo, o marido, para com a igreja, a esposa, que recebeu dele a vida, e ele continuamente dá a sua vida por ela, e ela legitima esta ação de dar a vida, honrando-o, e fazendo assim com ele uma comunhão que dá futuro, que gera vida e esperança. É isso que os fiéis devem buscar no relacionamento com Deus nosso Senhor. Uma relação, sim, de serviço, sim, de subserviência, sim, de obediência, sim, mas uma relação, sobretudo, de amor e de intensidade. Tomara que a gente entenda isso e que Josué esteja sempre no ouvido da gente. Olha bem, não é fácil seguir esse Deus. E que Jesus também nos lembre sempre, você não vai querer ir embora? E que Pedro seja a nossa inspiração. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Tomara que a gente entenda um pouco tudo isso. Eu sou o Padre Mauro Negro, falando aqui do Centro de Espiritualidade em Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. Desejo a você graça e paz.